Prazer, pessoal. Rafael aqui, fundador da Escola de PI. Hoje eu tô com dois convidados especiais. Então eu tô aqui com o professor da escola também, Daniel Della Torre, e o Alan Turano. Então, Alan é atualmente diretor da DREI, que atua aí com abertura e regularização dos novos empreendimentos. E a gente vai ter um papo aí sobre a interação entre PI e o papel do Alan na DREI. A gente vai falar sobre diversos temas aí que podem interessar bastante o nosso telespectador, então bem-vindos. Pessoal, eu queria iniciar aqui esse bate-papo falando sobre a questão que é a seguinte. No Brasil, a maioria dos empreendedores, eles empreendem por necessidade, na verdade. E muitas vezes a pessoa, ela não tem todo o know-how para saber sobre todas as regulamentações, sobre o que precisa ser feito e por aí vai. E é muito comum a gente ver que o registro de marca ele é deixado por último, correto? A primeira coisa que a pessoa faz geralmente é pesquisar ali na junta comercial para ver se o nome está disponível e fazer o registro na junta comercial. Só que a gente sabe, Alan, que não tem uma conexão do jeito que deveria ser, pelo menos, entre essa pesquisa, muitas vezes, na junta comercial e a pesquisa no NPI. Então eu queria falar um pouco sobre possíveis conflitos que podem acontecer nesse âmbito. Show de bola. Primeiro, obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui na mesa com vocês. Acho legal você ter direcionado essa pergunta para mim. Eu acho até legal dividir com quem está nos acompanhando. Como que eu posso e por que eu vou falar aqui? Porque eu estou dando pitaco. Não tô falando sobre algo que eu não entendo. Eu sou advogado também. Hoje, licenciado em função de um cargo que eu ocupo no Ministério da Economia. Como você falou, eu te agradeço pela introdução. Eu sou diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que é basicamente um órgão técnico do Ministério da Economia que orienta a atuação das juntas comerciais. Então você colocou muito bem, a junta comercial tem por função principal, no ponto de vista administrativo, é o local onde você bate a porta para montar o seu negócio. E quando você vai montar a sua empresa, dentre um dos elementos fundamentais que eu tenho, tem que indicar o nome dela, né? E aí, nome empresarial é um tema que, por si só, a gente está falando aqui sobre a escola de PI, tem conexão total com direito marcário, com proteção à propriedade industrial. A gente vai falar, né? Até do ponto de vista mais técnico, quem está acompanhando a gente aqui que estuda, a gente pode falar sobre os direitos da personalidade das pessoas jurídicas e o nome empresarial seria um atributo desse, né? No sentido de que identifica a pessoa e com esse nome empresarial a gente tem reputação, a gente tem a honra, ainda que de uma maneira subjetiva. E aí entra uma questão prática importante, né? O nome empresarial vai variar de acordo com o tipo societário daquela sua forma de organização de empresas. Então eu posso ter uma limitada, que vai ter aquela partícula LTDA ao final, posso ter uma SA, que vai ter a partícula, uma sociedade anônima, que vai ter uma partícula SA ao final. Só que antes disso tudo, eu tenho algumas designações que são facultativas ou obrigatórias a depender do tipo de organização de empresa que eu uso. Né? A gente vai dividir em dois, basicamente. A gente chama o gênero de nome empresarial e a gente vai chamar as espécies de firma ou denominação. O que é firma? É quando eu uso o meu próprio nome completo para designar minha inscrição como empresário. Então eu posso ser, por exemplo, o Alan Nascimento Turano, comércio de produtos limitada, por exemplo. Ou então sou Alan Nascimento Turano, limitada. O que é a denominação? É quando eu emprego algum signo distintivo, que a gente está muito acostumado a chamar de nome fantasia, e aí eu posso ter minha designação do objeto ou não, e a partícula que designa a minha forma jurídica. Aí entra a conexão com o direito marcário. Porque meu nome é um atributo meu, enquanto pessoa humana. Eu vou ter o direito de usar o meu nome para empreender um negócio. Mas e as palavras, por exemplo, a expressão, como a gente está olhando aqui, escola de PI? Como é que eu me habilito para isso? Então, acho que é uma boa parte do bate-papo a gente falar dessa conexão. Então, passando a bola para vocês antes de voltar aqui para o Drey, o que eu faço para conseguir me resguardar, por exemplo, para utilizar esse nome? O que eu preciso fazer no âmbito do INPI? Registrar a marca. Registrar a marca. Né? A gente vai olhar para algumas modalidades. Né? Eu vou ter, basicamente, né, dentre as possíveis, nominativa, figurativa e a mista. Aqui a gente está olhando aqui, exibido, eu não sei se está aparecendo, deve estar aparecendo para quem está nos acompanhando. Tem uma marca mista aqui, tem uma espécie dela aqui figurativa acompanhada de uma nominativa. Lá no departamento, a gente não se envolve com figurativa. Então é só no aspecto nominativo. Sim. E aí entra na questão, o que é nossa competência? Né? A gente até falava aqui um pouquinho off, eu quero poder discutir com vocês. A competência é analisar o que diz a legislação. Então, a depender do meu tipo, eu tenho partículas que são obrigatórias, do que é o exemplo LTDA ou limitada.
E vamos olhar o que fala a lei. A lei, basicamente, no nome empresarial, ela fala, olha, não é permitido você utilizar qualquer expressão que seja contrária aos bons costumes e à moral, seja lá o que isso quer dizer. Sim, Conceito esse totalmente entendimento varia subjetivo. bastante até, na verdade, né? Então, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa recentemente de cannabis. Então, basicamente, o NPI antes indeferia todos os pedidos com esse termo. Agora está passando alguns. Então, esse é um ponto bem interessante. E vou te dizer, se a gente parte da premissa de que realmente faz sentido ter moral e bons costumes, é completamente natural que haja essa evolução ao longo do Com tempo. certeza. Porque a gente tem que acompanhar justamente a evolução da sociedade, do que a sociedade rechaça, do que a sociedade aceita. Mas eu confesso que, assim, como advogado que sou de formação e contratualista, enfim, quem lidou sempre com direito empresarial, eu tenho uma certa dor de barriga para qualquer coisa que causa uma subjetividade. Né? Com Porque o certeza. que é imoral para mim pode ser completamente contrário para você. E aí quem é que Sim. decide isso? Né? Hoje eu estou numa posição que eu tenho a caneta na mão em algum grau. Né? Enquanto diretor do DREI, a gente julga recursos, em última instância, lá na junta comercial, dentre esses recursos, inclusive de nome empresarial. Então, assim, a caneta está na minha mão no sentido de que eu tomo a decisão, e a decisão que eu tomo afeta uma série de pessoas. Só que por mais gostoso e glamouroso que possa parecer ter a caneta na mão, Uhum. eu estou lidando com, cara, investimentos, a vida, o dia a dia de uma pessoa. Com Eu não posso certeza. fazer isso simplesmente pelo meu achismo. Então, Segurança jurídica em primeiro lugar, né? em primeiro lugar. 100% de segurança jurídica. Mas Alan, só primeiramente, explica um pouquinho o seu papel no DREI e a conexão com as juntas comerciais. Então, pelo que eu entendo, as juntas comerciais, existe uma junta em cada estado, obviamente, elas têm certa independência, mas elas têm que seguir uma diretriz geral da DREI, correto? Perfeito. Faz todo sentido. É assim, a gente tem uma junta em cada estado da federação e no Distrito Federal. Essas juntas, elas têm competência territorial sobre o seu território do estado e elas Uhum. são administrativamente autônomas, no sentido de têm sua independência de organização, têm sua independência financeira, mas estão dentro da estrutura dos seus respectivos governos de estado. Então elas se subordinam ao respectivo governo do estado ou do Distrito Federal. Só que o Brasil é um país de tamanho continental. Então é natural, dadas as nossas particularidades, especificidades de cada região, que você possa ter algumas diferenças. Só que é muito ruim. Eu quero ser um empreendedor em série, abro uma empresa em Minas Gerais, depois eu quero abrir uma empresa no Rio Grande do Sul, depois eu quero abrir uma empresa no Pará, e os procedimentos são diferentes. Dentro de um país que tem uma mesma legislação federal. Então, diante disso, a nossa Lei de Registro Público de Empresas Mercantis cria uma figura, já existia até antes com outro nome, o nome era Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, que foi substituído em 2013 pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o DREI. E aí a função do DREI é garantir essa uniformização técnica na atuação das juntas comerciais. Então eu diria para vocês que a função do DREI se divide em três principais. Normativa, a gente vai editar normas que regulamentam a lei federal, basicamente Código Civil, Lei das SA e Lei de Registro Público de Empresas Mercantis. Fiscalizatório, a gente precisa ver se essas nossas orientações estão sendo cumpridas pelas juntas comerciais. E aí eu não gosto muito dessa palavra fiscalização, porque dá uma ideia um pouco, tanto quanto de um déspota que chega lá e diz, tem que ser assim. Não, é mais pedagógica, orientadora. Uhum. E a gente tem uma função também um tanto quanto judicante, que é, além de editar a norma, além de orientar, que é uma função administrativa, a judicante é julgar recursos de processos que têm início na junta comercial e a gente julga em última instância. Perfeito. Dentre esses processos, a gente tem inclusive o processo de análise de colidência de nome empresarial. E aí tem uma conexão enorme com tudo que a gente vai discutir aqui. Sim, então, voltando aqui para o pessoal, isso tem a ver com a segurança jurídica que a gente estava falando anteriormente. Então, o Alan é responsável por garantir aí, basicamente, a segurança jurídica em nível nacional com a atuação no DREI. E a gente estava dando esse exemplo inicial de uma pessoa que vai lá na junta comercial para abrir a empresa. Muitas vezes é uma pessoa que não tem toda a bagagem do que precisa ser feito e ela só verifica, né? Vou trazer aqui pro Alan e pro Daniel também, né? Ela só verifica ali na junta comercial para ver se o nome está disponível. Então, possivelmente, a junta comercial ela vai fazer uma análise apenas das empresas que têm nome empresarial similar a nível estadual, correto? E também não vai verificar no NPI. Essa análise ocorreu durante muitos anos. Uhum. Hoje sequer tem essa análise. Tá? Uhum. Hoje, como é que é feito isso? Antigamente eu tinha que fazer um pedido de viabilidade de nome. De modo que eu tinha justamente esse canal aberto, que era inclusive uma consulta gratuita, que era um requisito prévio necessário para abrir empresa. E aí, desde o ano passado, uma política pública, né, nacional de você diminuir o backlog de abertura de empresas,
você tirou essa análise do nome. Hoje, basicamente, o sistema ele só pega conflito 100% igual. Eu não preciso nem fazer uma consulta prévia. Na hora que eu for abrir, se tiver realmente alguma coisa 100% igual, o sistema barra. Entendi. E ainda assim, se eu tiver alguma falha nesse sentido, eu preciso fazer um recurso para isso. Se eu quiser alegar que há alguma colidência, eu preciso fazer um recurso. Mas hoje está mais automatizada essa abertura de empresa, porque antes você perdia, às vezes, 2, 3 dias, só para poder dar início ao protocolo em função dessa busca. Fala, desculpa te interromper. Nessa análise que você falou que tem uma análise automática, né, em relação a nomes idênticos. 100% idêntico. 100% idênticos. E aí é muito interessante a gente... Eu acho interessante a gente perguntar, esse sistema ele leva em conta o KNAI, a atividade da empresa, não... Como é que funciona isso? Muito bom, vamos lá. Né, até contextualizando, essa pergunta é excelente. Né? KNAI é Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Basicamente é o seguinte, quem quer montar um negócio, não adianta só pegar o teu contrato social e registrar na junta. Para você poder operar, efetivamente, você precisa ter uma inscrição fazendária, né? Uma inscrição federal, no mínimo, que é a inscrição no CNPJ. O cartão CNPJ ele sai com as inscrições dos códigos KNAI, que são de adoção voluntária pelo empreendedor. Ele diz o seguinte, cara, eu quero ter comércio de vestuário, roupa íntima. Existe um código próprio para isso, e eu indico esse código. Eu tenho uma atividade principal e posso ter infinitas atividades secundárias. Né? Basta que o meu contrato contemple aquilo, e aí, na minha inscrição fazendária, eu busco esse registro. Então, o que acontece? Eu posso ter uma empresa que utiliza um determinado nome para uma atividade, e tem alguma outra empresa que quer usar o mesmo nome para uma outra atividade, de modo que não haja concorrência. Né? Isso é perfeitamente possível. E a gente vê expressões que são recorrentes em vários segmentos. Sim. Essa, vou botar assim, coincidência de nome empresarial não é permitido, ainda que o KNAI seja diferente. E aí, como que isso é feito, tá? Como eu estava falando, cada junta comercial tem o seu escopo administrativo, a sua competência territorial. Dentro daquele território, o nome empresarial ele é protegido. E é protegido independentemente da atividade pela empresa exercida. Né? Então, o que vai acontecer? Aí é só até um ponto para a gente ter aqui claro. Tá? Quando eu falo nome empresarial, estou falando o nome inteiro, inclusive com a partícula final. Tá? Então, se alguém quiser usar uma parte da expressão, quero, sei lá, pegar Globo, por exemplo. A gente tem Globo, a gente pensa sempre na rede de televisão, mas a gente pode pensar também no biscoito. Eu quero fazer um Globo agora para falar sobre provedor de aplicação de internet. Se eu tiver outras palavras no meio que causem alguma diferenciação, eu não tenho esse bloqueio. Aí nasce para o interessado querer dizer, não, mas essa palavra aqui ainda faz com que haja um desvio de clientela, uma concorrência desleal. Aí um segundo ponto que a gente pode discutir, mas a princípio não tem vedação. Perfeito. Bem bacana mesmo, bem bacana mesmo. E o Alan, pessoal, ele viaja pelo Brasil fazendo visitas técnicas às juntas comerciais de cada estado. Esse é um ponto assim fundamental, né? Porque depois que a gente teve toda a pandemia, a transformação digital, na verdade, para você estar conectado com alguém, você não precisa fazer uma viagem, né? Eu consigo, eu marco com você, te mando um link aí para um Teams, para o Zoom, para um outro provedor, a gente faz. Só que o que acontece? Você perde muito, acho que da interação humana, do contato, se você não vê exatamente como é que os processos estão acontecendo em loco. Então, minha gestão começou agora em novembro. Então, o compromisso que eu assumi com todas as juntas é visitarei todas as juntas até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Então, justamente para ter esse contato, conhecer as pessoas que estão à frente e poder falar, né, esse é outro ponto importante. Quando você está numa posição, num cargo mais alto de direção, muitas vezes os contatos são entre alto escalão com alto escalão. Então, eu poderia simplesmente fazer uma reunião e apertar a mão só do presidente e da presidente. Não faz sentido para mim. Se eu estou realmente pensando na integração, eu preciso estar no que o mercado chama, não quero depreciar ninguém, mas de chão de fábrica, no sentido eu preciso estar em contato com todos que estão envolvidos no procedimento. Então, a primeira coisa que eu faço nessas visitas técnicas é pedir o envolvimento da presidência, vice-presidência, secretaria-geral, dos procuradores, que é quem faz a análise jurídica, e principalmente dos julgadores singulares, que é o nome que a gente dá para um analista, a primeira pessoa que olha um processo de registro. E aí eu tenho feito esse contato justamente para quê? Para estar próximo, trazer a visão e garantir justamente a uniformização de procedimento. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu agora, final de semana passado, a gente está falando aqui em dezembro, foi feita uma transformação automática por uma lei de 2021 de todas as empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs, em limitada. Tá? Isso aconteceu em 2021, mas por uma questão de procedimento de sistema não foi implementado. A Receita Federal não implementou essa transformação automática. Isso veio acontecer só nessa semana.
Então, hoje, se vocês abrirem o cartão CNPJ de qualquer empresa que é a Eireli, vai estar automatizado, agora já mudou para limitada. E esse procedimento, por mais simples que possa parecer, um input geral numa base de dados para suprimir, para mudar, substituir uma palavra de Eireli para limitada, causou uma confusão enorme no Brasil, país de tamanho continental, com entendimentos diferentes entre as juntas. Então aí tive algumas noites aí mal dormidas para a gente conseguir uniformizar isso. O papel é esse. Perfeito. E falando sobre isso, no NPI a gente tem uma situação bem parecida, que é o processo multiclasse, que ainda não foi implementado também na prática. Então ali no sistema do NPI, quando a gente vai fazer um processo de registro de marca, aparece a opção, né? Eu acho que a opção é a seguinte: quantos processos você quer, qual classe você... número de classes. Só entra um. Né? Isso aí então. Cara, vocês estão me esclarecendo. É só um. Sabe? Vocês estão me esclarecendo uma coisa agora que eu nunca tinha entendido. Porque realmente você vai colocar o sistema. Ele te pergunta quantas classes são e ele só deixa você colocar Então, o sistema não está pronto. É só isso que falta. Essa é a verdade. Agora, uma pergunta em relação a essa questão da colidência. Então, você muito bem explicou. No NPI, a gente passou por uma questão de simplificação dos registros. Antigamente, a gente tinha aí nos registros esqueci o nome. Quando ia catalogava as marcas, apostilamento. Uhum. Havia o apostilamento, ou seja, a escola de IPI e tecnologia. Por exemplo, registramos a marca, o conjunto, mas não tem exclusividade do uso do nome em relação à escola e tecnologia. Um exemplo, ou seja, outras marcas podem ter. E aí, uma forma do NPI simplificar isso foi justamente tirar esse apostilamento, porque ele ia dar celeridade. E aí ela colocou uma mensagem, no certificado de registro, uma mensagem padrão no final, dizendo, né, de que todos aqueles signos genéricos, vulgares, descritivos, eles não são, não estão protegidos ali naquela marca. Ponto. E aí você disse que as juntas pararam de fazer a análise prévia, a análise de viabilidade, para registrar os nomes de domínio, e que somente se pegar no sistema se for idêntico. Ok, beleza. Agora, isso ficou bem claro. E aí as partes começam a fazer essa investigação, provavelmente as grandes empresas têm advogados que fazem essa busca junto às juntas, né? Todas as juntas e tudo mais. Um exemplo, se eu tiver um registro de marca, e aí eu queria saber como é que funciona, qual é o posicionamento do DRE e também o posicionamento das juntas. Se eu tiver um registro de marca e eu identifiquei no estado do Rio de Janeiro uma empresa que está usando uma marca muito idêntica à minha, né? Quais seriam os procedimentos adequados para eu poder impugnar isso, né? Esse nome? Qual seria a proteção, por exemplo, se o nome empresarial for anterior à marca? É uma pergunta, eu sei que é espinhosa, mas se o nome empresarial for anterior à marca. E se a parte ela pode simplesmente chegar, notificar a junta, falar assim, olha, tem uma marca aqui, tem um registro de marca, tem que mudar. Como é que funciona? A junta pode acolher esse pedido, não pode acolher, ele tem que instaurar um processo administrativo, vai direto para o DRE. Você tem como explicar isso para a gente? Com certeza, não, excelente. Acho que para a gente falar sobre isso, um ponto importante que a gente ter em mente primeiro o seguinte, eu estou dentro da estrutura do Ministério da Economia. Estou como um órgão que é executor da legislação federal, muito embora eu tenha competências normativas, como eu falei para vocês, e até em algum grau judicante. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer tem que estar adstrito à lei. E eu estou fazendo essa construção para entender no sentido de... a atividade é diferente de uma atividade judicial, em que muitas vezes você tem uma interpretação mais elástica a partir disso. A minha interpretação tem que ser seguindo o que fala a lei. Então vamos lá. Primeira coisa que a lei estabelece. Existe o princípio da novidade nos nomes empresariais. O princípio da novidade o nome tem que ser novo, no sentido de não pode ser conflitante com outro já existente. Só que a lei é extremamente lacônica com relação a isso. Aí entra a competência do departamento de normatizar as omissões dessa lei e a interpretação dela. E a gente teria várias formas, eu estou falando aqui em abstrato, se coloca na cadeira do legislador aqui. Você tem várias formas de regulamentar isso, né? Só que muitos dos caminhos de eu fazer isso vão me levar a uma análise subjetiva. Eu vou criar critérios que vão fazer com que o julgador tenha uma análise subjetiva. E subjetividade fere o que o Rafael falou mais cedo, né? Segurança jurídica. Então, como é que foi colocado hoje, tá? Hoje foi dito o seguinte, olha, para você atender o princípio da novidade,
o nome tem que ter alguma partícula diferente. Contributo mínimo, né? Mínimo. Aí entra a questão. Não é considerado uma partícula diferente se você tiver um mero acréscimo de caractere a alguma determinada palavra. Então eu estou pegando aqui o exemplo, que é o exemplo que aparece. Então, escola de PI. Se eu botar escolas de PI, ou então, sei lá, escola com 2 L's ou algo do tipo, eu tenho um caractere que não causa novidade. Aqui eu tenho, de fato, uma colidência. Agora, se a gente quiser utilizar outras palavras, que ainda assim a gente pode pensar, caramba, não, mas é muito próximo. Escola de PI, ensino. Escola de PI, aprendizado. Escola de PI, capacitação. Por mais que ensino, aprendizado e capacitação, semanticamente todos nós aqui reconheçamos que tem uma proximidade muito grande, essa análise é uma análise que é subjetiva. Porque nesse caso, a gente pode chegar aqui numa mesa e concordar 100% que capacitação, aprendizado e ensino são parecidos. Mas aí pode ser que alguém sente aqui em mesa e diga que formação não é. Formação não é a mesma coisa que ensino. Quem é que decide isso? Eu poderia trazer, e aí agora não me personificando, né, olhando para o departamento, poderia dizer que o departamento tem a competência de fazer essa análise. Mas isso é bom para o mercado? Uma autoridade que tem uma função administrativa ter esse poder da caneta? Fora que é uma atividade crucial e necessária para o empreendedor. Eu acho que esse é um ponto crucial. Porque a pessoa precisa ali abrir o CNPJ para empreender e fazer a economia girar. E fazendo a comparação aí entre o NPI e a junta comercial, no caso o NPI ele tem uma análise então mais abrangente, então ele tem um poder de decisão maior em negar essas colidências. Exatamente. E aí entra numa conexão muito boa com o que você falou. Não é que o empreendedor ele vai estar isento de qualquer proteção, de ajuda. No DREI, a gente não faz análise com relação aos QNAIs de atividade econômica. Mas a lógica do INPI é completamente diferente. Toda a lógica do INPI é baseada na atividade econômica. E aí, quando a gente olha para a própria estrutura da legislação, o INPI, o que ele faz? Ele, do ponto de vista procedimental, executa a lei de propriedade industrial, que fala da proteção da marca, o que inclui a marca nominativa, em âmbito federal. Enquanto que no departamento, a nossa legislação fala da proteção ao âmbito estadual. Então, a proteção ao nome é muito maior no INPI do que na junta. Aí, pegando a segunda parte da sua pergunta. Ah, mas eu já registrei minha marca antes. Eu tenho como impedir que haja um nome empresarial? Não, porque qualquer análise fática circunstancial, e esse daí é meu posicionamento, é o que tem sido aplicado hoje, não cabe ao departamento. Então, eu não tenho que fazer uma análise casuística de você demonstrou que você tinha marca registrada, você demonstrou que você já usava antes. Quem faz esse tipo de análise, e eu acho correto que faça, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Então, todos esses argumentos fáticos que são levados a gente para justificar não pode ter sido registrado ou algo do tipo, nós não vamos dar uma decisão nesse ponto. Agora, evidentemente, nada impede que a pessoa busque a sua tutela judicial, porque aí dentro da nossa estrutura, seja bom, seja ruim, o juiz tem poder para fazer isso. Acho que um departamento não deve ter. Tá? Perfeito. Então assim, na análise marca nome empresarial, o DREI ou a junta comercial ela não tem competência para fazer essa análise e também, se a parte chegar lá e notificar, instaurar um processo administrativo, esquece, não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí entra uma lógica racional também importante da conclusão que a gente chegou. Boa parte, porque acontece, quando há uma colidência ou alguém acha que tem algum conflito ou algo do tipo, essa pessoa notifica a junta comercial para que haja um recurso diretamente ao DREI. Tá? Isso foi uma mudança recente na legislação para também desafogar o trabalho das juntas e isso ir direto ao departamento. E 99% dos recursos que chegam, e é o recurso que eu lido 10 por dia, 99% dos recursos que chegam, eles analisam lá. Eles analisam não, eles defendem lá. Ah, porque o meu código KNAI é tal, minha atividade é tal. Só que tem uma conclusão muito lógica que faz com que esse argumento não faça sentido, que é o seguinte. Eu abri minha empresa hoje. Eu coloquei atividade, restaurante. Amanhã eu faço uma alteração e viro informática. Viro farmácia. O que já não acontece no NPI, porque a especificação você não muda. Exatamente. Você pode suprimir, mas você não pode alterar. Exatamente. Tem que entrar com um novo pedido. Exatamente. E no NPI tem as questões das classes, né? O que não tem no nome empresarial. Você setoriza ali, você bota, é produto ou serviço? Ok, é serviço. Dentro de serviço, o que você oferece? Ah, ok. Ah, mas eu vou oferecer produto também. Tem que registrar lá em produto. E ainda, mesmo dentro de uma classe, ainda tem que fazer a especificação. A especificação, exatamente. Que pode ser de livre preenchimento, inclusive, né? Eu posso colocar... Dentro daquele escopo. Então, estando dentro daquele escopo, você pode fazer do livre preenchimento. E se selecionar muitas, o NPI pede a comprovação.
Esse é um erro que muita gente faz. Sim. Porque a pessoa pega, faz o protocolo, aí pensa, vou selecionar tudo aqui para garantir a máxima proteção. Coitado, porque o NPI vai fazer a exigência. Porque a legislação fala que eu tenho que registrar a marca que eu efetivamente exerço. Sim, exatamente. Então, E esse é um ponto importante, porque assim, eu acho que a gente tem que olhar o objetivo da instituição, correto? Então, exatamente, qual o objetivo da junta comercial e do papel do DREI? Cuidar da abertura e regularização das empresas. Beleza, qual o objetivo do NPI? Cuidar da propriedade industrial. E o objetivo no sentido de marcas é fazer uma legislação e a fiscalização para evitar a possibilidade de confusão do consumidor. É cuidar dessa parte. Então o NPI, o técnico, ele tem que analisar o mercado, ele tem que fazer essa análise subjetiva em certo ponto, sabe? e seria temerário se duas instituições dentro do nosso estado tivessem Sim. a mesma função. Então, Exatamente. se eu fizesse essa análise dentro do departamento, a gente ia ter necessariamente conflito de decisão. É por isso que minha pergunta, porque imagina se sai uma decisão do DREI, depois sai uma decisão do NPI, conflitante, né? Ou seja, você vai ter que desembocar obrigatoriamente no judiciário, infelizmente. Para o judiciário resolver um problema que o próprio Estado gerou. Exato. Né? E aí tem aquela frase clássica, né? O Estado é bom quando ele não atrapalha. Exatamente. Então a gente não pode Sim. criar mais um tipo de problema. Então, assim, eu acho que a grande mensagem que a gente pode passar é: o nome empresarial é algo que é fundamental, porque é um requisito obrigatório, tem que ter aquele elemento no contrato. Só que já está tendo uma flexibilização muito grande sobre o nome empresarial, porque as pessoas se apresentam para o seu público e para o mercado não com o nome empresarial, sim com seus nomes de fantasia, que é fundamental que eu busque um registro marcário. Porque nome fantasia qualquer um menciona lá na Receita Federal, sai lá no seu cartãozinho CNPJ, não adiantou nada. Se não tiver o registro marcário, você vai poder alegar anterioridade, etc. Mas a proteção vem mesmo de uma chancela estatal. E nesse caminho, nessa vertente, a gente tem tido toda uma flexibilização na legislação para o nome empresarial perder o seu protagonismo. Quer ver um exemplo concreto disso? A legislação hoje autoriza que seu nome empresarial seja o seu CNPJ. Não sei quantos de vocês aí já estão habituados ou já viram, em grandes grupos empresariais, às vezes você tem empresas com o mesmo nome e com um número. Então, por exemplo, o setor imobiliário, você tem a SPE1, SPE2, SPE3. Por quê? Porque dentro de uma estrutura interna, eu estou preocupado só em criar novas cascas. Eu nunca peguei um cartão CNPJ desse. Então, nesse cartão CNPJ, ali no nome empresarial, vai aparecer só um número. Só o número do CNPJ. Isso é recente, tá? 2021. Então, Bem interessante isso. hoje é possível você abrir empresa só com o número do CNPJ. Mas aí, novamente, diante de tudo que a gente falou, alguém poderia pensar assim: poxa, qual o sentido então de fazer um recurso? Esvaziou, para que vamos fazer um recurso para o DREI? Melhor discutir direto no INPI. A questão é, para a formação do livre convencimento do judiciário, o maior número de provas que você tiver e tentativas extrajudiciais são importantes. Então, ainda que você faça um recurso que é um recurso que nasça morto, né, você pode até completar. Lá no curso que tem na plataforma na escola de PI, eu falo justamente disso. Eu falo assim, a gente está falando aqui de conflito judicial de marca. Mas eu faço uma aula, 2 aulas, na verdade, falando dessa antessala ao processo judicial, motivando sempre o cliente a buscar as vias alternativas e consensuais antes do processo judicial, e notificar. Né? A demonstração de boa-fé é essencial, e aí agora você está chancelando isso, né? A demonstração de boa-fé é essencial. Então, uma outra pergunta que eu tenho, e ainda em conflito de nome empresarial, que é muito interessante para quem trabalha com marca, por exemplo, eu tenho uma empresa na Bahia e com um nome idêntico ou muito parecido. Não vou usar idêntico, vou usar similar. Similar a um nome empresarial de uma outra empresa na mesma atividade em São Paulo. E aí eu da Bahia instauro um processo administrativo lá na junta de São Paulo, porque está registrado lá, sobe para o DREI, não é isso? Exatamente. Se você quiser fazer um recurso de colidência de nome, vai chegar para a gente, exatamente. E aí, existe alguma... Aí, 2 perguntas. Existe alguma análise anterior, antes de subir para o DREI? E qual é a posição hoje do DREI em relação a esse tipo de procedimento administrativo? Excelente, vamos lá. Por mais esdrúxulo que possa parecer, porque a gente está falando aqui de mesmo segmento, mesmo nome, em estados diferentes. E a gente tem um país que tem uma federação. A gente volta para o que fala a legislação. A legislação diz: proteção do nome empresarial é estadual. De modo que é irrelevante se eu já tenho uma empresa com esse nome na Bahia
e eu quero ter uma outra em Minas Gerais, do ponto de vista do nome empresarial. E aí eu gosto de bater nessa tecla para não confundir quem não está nos assistindo. O nome empresarial, eu estou falando da designação completa. Escola de PI, ensino de propriedade industrial limitada. Esse é o nome empresarial. Chutei aqui, não sei nem se é esse, tá? Então, assim, a gente está falando aqui do nome completo. O que não quer dizer com relação a meu título de estabelecimento, meu nome fantasia, a minha marca. E aí entra a vantagem. E é engraçado, né? Eu tô aqui, evidentemente eu tô aqui num espaço acadêmico, então tenho liberdade de cátedra para falar, as coisas que eu falo aqui não tô necessariamente representando o departamento, mas alguém poderia pensar, pô, o cara vai chegar lá e ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Ele vai defender que é importante. Cara, eu tô do lado do empreendedor, acima de tudo, da facilidade Sim. e da desburocratização. Então, para dizer para você de uma forma muito, muito, muito tranquila, quer proteção ao seu nome, você não tem que se preocupar com junta comercial. Quer proteção ao seu nome, preocupe-se com o registro marcário. Perfeito, perfeito. E eu acho bem engraçado, porque quando a gente vai abrir uma empresa, não aparece nada sobre isso, né? Sobre registro de marca. E eu tinha ideia que era o seguinte, né? Eu não sei se já existe isso em alguma junta comercial, porque eu abri uma empresa em 2020, né? Eu abri minha empresa de registro de marca, e eu me lembro que é muita burocracia. Você tem que tirar lá o corpo de bombeiro, o atestado do bombeiro, você tem que tirar lá a certidão da Receita e por aí vai. Melhorou muito, tá? Isso daí já até te Pô, antecipo, ótimo, melhorou ótimo. muito. Né? Mas foi até rápido, eu me surpreendi. Eu acho que eu consegui abrir em um mês, lá em 2020. Hoje você abre em 2 dias. Ó, perfeito, tá Na vendo? maior parte do Brasil tem alguns lugares que você consegue abrir em menos de um dia. Pô, bem legal mesmo. E eu tava pensando o seguinte, talvez no formulário, cara, imagina se tivesse no formulário alguma pergunta como: você já pesquisou pra ver se esse nome fantasia tá disponível no INPI? Vou te contar uma história então, que isso daí é importante, tá? Isso foi discussão em Uhum. processo legislativo. Tem a Lei Complementar de 2019, agora só me fugiu só o número, 167. Lei Complementar 167 de 2019, que foi editada, ela alterou a Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 é a Lei do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Essa Lei 167, ela veio para criar duas coisas. A empresa simples de crédito, que é uma questão que não faz sentido a gente falar aqui no podcast, e o Inova Simples. Nova Simples é um novo sistema para você abrir uma empresa de forma automática. Então, isso que a gente está falando aqui, você fala, eu demorei um mês, eu falei aqui 2, em outras juntas 1, lá é automático. Eu já abro minha empresa na hora, já sai com o CNPJ, já sai com o meu nome, já sai com tudo, automático, online, gratuito. E na discussão do processo legislativo, foi levantado exatamente o que você falou. É necessária uma integração entre abertura de empresas e proteção à marca. E lá ainda ia um pouco mais, né? De uma maneira um tanto quanto técnica, proteção à propriedade industrial, mas focada em marca e patente. Né? Desprezaram o desenho industrial, desprezaram, enfim, invenção, outros tipos de propriedade industrial. E o que a lei dizia? Haverá, no ato de abertura de empresas, conexão automática com o INPI para a proteção da marca e da patente. Isso foi discutido no Congresso e passou. Pô, lindo, maravilhoso, né? E aí entra, o Brasil não é um país legislado por leis. É um país, regulado por leis. É um país regulado por sistemas. Então, quando o sistema não é capaz, muitas vezes, ou não é interessante, ou demanda um investimento muito grande, são feitas alterações legislativas. E houve essa alteração. Então, em 2019 veio essa lei dizendo que teria essa integração automática, em 2021 teve uma mudança. Não vai ser mais integração automática, vai ser trâmite prioritário no registro de marca. Qual foi a justificativa de sistema com relação a isso? Os dados que o site coleta para você abrir empresa são diferentes dos dados que o INPI coleta para registrar a marca. Então, vamos lá. Vou botando aqui em bate-pronto, vocês vão poder me complementar. Para eu abrir empresa, eu tinha que indicar quem é o sócio, a qualificação dele, o código KENAI e o endereço. Basicamente são essas informações essenciais. Quando eu vou fazer um registro de marca, o que eu tenho que informar? É, classe NCL, você tem que informar também essas mesmas informações, né? Isso aí tem no cadastro. Quando a gente faz o cadastro do cliente, exato. já aparecem as informações. E ali no protocolo é o nome da marca, tem que fazer o upload da logo, classificar a NCL ali e classificar também os elementos figurativos. E aí vou abrindo esse leque, né? Então, classificar uns elementos figurativos. Eu tenho que dizer, olha, apontando para aqui eu tenho uma elipse, eu tenho um símbolo, Sim, eu tenho um grafismo especial. Então, vai abrindo os dados que o INPI coleta, ainda que alguns, a maior parte seja coincidente no que diz respeito ao cadastro, com diz respeito à atividade fim, são completamente diferentes. Então, o que falou, não dá para ser automatizado, senão a gente vai criar uma robustez enorme. E aí, para uma decisão de sistema, isso mudou. Então, você vê, essa preocupação que você teve, que é legítima enquanto empreendedor, cara, vamos ter um direcionamento, fazer o mais rápido. Tentou-se fazer isso e para uma decisão circunstancial de sistema, mudou.
Então hoje eu tenho um trâmite prioritário, e a NPD até se manifestou com relação a essa prioridade, que eu confesso, e aí, tomara que alguém esteja aqui nos assistindo e me prove o contrário, não sei se de fato é um trâmite prioritário. Isso é complicado e é uma questão também que vai envolver a questão da anterioridade. Ou seja, você tem lá, você faz a pesquisa da marca, você tem lá o dia que você depositou sua marca. É a sua data de prioridade, né? E aí a gente vai entrar num conflito entre qual é a prioridade? É o depósito da marca ou o registro do nome empresarial? Por quê? Porque você vai ter a análise do seu pedido antes. E aí seu pedido é deferido, concedido, e depois o depósito que foi anterior ao seu segue esse mesmo procedimento. Então a gente vai ter um conflito aí. Quem é a anterioridade? A discussão sobre anterioridade. E a discussão sobre anterioridade, quando a gente olha para a própria legislação, ela vem da própria desempenho da atividade. Exatamente. Então, veja só, se eu tinha um outdoor, por exemplo, uma plaquinha, em frente ali do meu escritório, eu tenho uma foto que aquilo já está aberto desde 2015, isso é anterioridade. É o famoso direito de precedência, né? E aí você consegue impugnar. Nesse sentido, 100%. Eu acho que vai ter esse conflito, porque você vai ter uma marca de depositada depois, deferida antes, né? E aí depois vem uma outra marca que foi depositada. Então, assim, eu acho que tem esse conflito. E aí, então, a pessoa, né, só para quem está assistindo, a gente consegue, feito o cadastro, feito o registro da empresa, pegar o nome empresarial, né, e depositar a marca dentro da partícula que ele quer e pedir a prioridade, não é isso? Fazer o requerimento. Consegue, exato. Dentro desse sistema que é o sistema do Inova Simples, que foi uma iniciativa criada para chamadas empresas simples de inovação. Tá? Que é basicamente, sabe quando você está montando um novo negócio, que ainda está na fase experimental, você não está faturando ainda, e você tem só um protocolo de intenções, um memorando de entendimentos, algo ainda não vinculativo e incipiente? Criou-se essa política pública em 2019, que foi implementada em 2021, 2022, para esse tipo de iniciativa. E aí, para eles, eu tenho um trâmite prioritário. Assim como a gente sabe que existe o trâmite prioritário para MEs e EPPs. Microempresas e empresas de pequeno porte. Eu pago mais barato, a taxa, aquela taxa, eu acho que é 1/3 do valor, né? Para fazer a abertura. É 60%. 60%. Pelo que eu me lembro. A taxa de 142 e a outra, que é sem desconto, esqueci. 355. 355, perfeito. E o trâmite médio, quando a gente está falando de uma ML ou EPP, a gente está falando de 1 ano, né? Se não houver oposição, mais ou menos, para ter o deferimento. Hoje em dia, assim, alguns estão atrasando mais um pouco. A gente voltou a ter um backlog, até pela quantidade de marcas que estão sendo depositadas, mais 12, 13 meses. Sim, enquanto exatamente. que se eu não for ML ou EPP, isso daí chega a 2 anos. Então, essa é uma questão interessante. Por quê? Porque isso na prática não funciona. Porque eu tenho empresa aí que é SA, e que conseguiu em 1 ano? Que consegue 1 ano. Na prática eu vejo que é a mesma coisa também. É a mesma coisa. Sensação diferente. Você entra na filinha. Então você depositou. E a fila é a mesma. E a fila é a mesma. Ou seja, teve oposição? Se tiver oposição, você vai demorar mais. Se tiver oposição... Se tiver oposição. 1, 2, 3, 4, 5. Então... Resposta à oposição. E aí, se nesse meio tempo alguém entrou lá com isso não tem, né, no manual de marcas, não é possível, mas alguém entra com subsídios contrários ou favoráveis, né, o próprio titular. E aí isso vai atrasando o pedido, né? Mas pela minha experiência, pelo menos, a filinha é a mesma. Não tem alteração. Que bom que vocês trouxeram isso pra mim, porque eu tinha essa percepção Não tem, cara, não tem. Inclusive, hoje é dia de publicação, né? A gente tá numa terça-feira. Então, assim... Que horas que saem essas publicações? Meia-noite. Meia-noite e meia eu já consigo ver. De segunda pra terça ou de terça pra quarta? De segunda pra terça. Ah, tá. Então agora, de manhã eu já consigo ver. Meia-noite e 40. O site não costuma... porque tem muito acesso, então o site costuma bugar. Mas meia-noite e 40, geralmente, quando eu tô acordado, eu dou uma olhada lá pra ver, porque já sei quais são os e-mails que a gente vai soltar no dia seguinte. E aí, por exemplo, hoje foi deferida a marca de um cliente meu SA. Em 1 ano, mais ou menos, 13 meses. Em menos tempo do que a marca de um cliente pessoa física. Tá, você trouxe um elemento aí que não funciona. Assim, na prática, a gente tem que ser realista. Pessoal, eu acho que deu aqui nosso horário. O papo foi muito bom. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Sério? Passou muito rápido. Sério, mas a gente vai ter que encerrar. E eu agradeço aqui o Alan Turano, diretor do DREI, Daniel Della Torre, professor da Escola de IPI. E quem está assistindo a gente, muito obrigado. Nos vemos aí no próximo episódio. Obrigado, Rafael. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu.